Atualidades, projeto de renda básica. Olá, pessoal! Nossa aula do dia de hoje é a respeito do projeto de renda básica, que vai ganhando aí um pouquinho mais de volume no Brasil e fora daqui. Bom, nossa primeira tarefa, então, é tentarmos entender o que é o projeto de renda básica. O projeto de renda básica é aquele que, financiado pelo Estado, teria lá o condão de satisfazer as famílias, notadamente as famílias mais pauperizadas, as famílias mais empobrecidas, de uma quantidade mínima de renda que dê alguma garantia a uma certa qualidade de vida, que envolva lá a capacidade da família ter uma alimentação mínima e de qualidade, o acesso, a saneamento básico, a moradia popular, ter acesso à possibilidade de ter o vestuário, de ter acesso à educação, à saúde e por aí vai, uma série de elementos que nós consideramos como fundamentais para a qualidade de vida de uma determinada população. Bom, no Brasil, esse projeto de renda básica é uma iniciativa que há anos vem acompanhando o ex-senador Eduardo Suplicy. Ele foi um grande defensor disso diante do parlamento brasileiro, mas ao longo do tempo histórico, as condições políticas para a obtenção dessa renda básica não foram alcançados. O que o Brasil avançou durante, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso foi a criação de uma série de políticas redistributivas de renda por parte do Estado, baseada, por exemplo, na ideia do Vale Gás, do Vale Leite ou algumas políticas de renda básica, notadamente para a população mais pauperizada. Durante o governo Lula, essa política foi reunida e consubstanciada numa política de Estado muito mais pujante e abrangente, que é aquilo que hoje nós chamamos de Bolsa Família. O Bolsa Família garante uma renda mínima, que hoje circula em torno aí entre 130 e 170 reais, mas que foi responsável, não obstante esse valor ser considerado pequeno, ele foi responsável pela redução da desnutrição infantil, da mortalidade infantil, da retirada de parte das famílias da pobreza extrema e da miséria e da permissão para algum tipo de mobilidade social. E, portanto, foi reconhecido pela ONU como um dos mais bem-sucedidos projetos de redistribuição de renda no mundo. A gente vai observar, contudo, que as iniciativas de Fernando Henrique Cardoso e de Lula não foram suficientes, enquanto políticas de Estado, para garantir a mobilidade social no país, o combate pleno e efetivo à pobreza extrema e à miséria, e, ao mesmo tempo, permitir o acesso às condições mínimas de subsistência, de alimentação, de moradia, de vestuário, de acesso à educação, à saúde, etc. Diante da pandemia do Covid-19, ganhou então impulso no Brasil a ideia de nós retomarmos a discussão de uma política de renda básica no nosso país, fundamentalmente voltada para a população de baixa renda, pauperizada, pobre extrema ou miserável. Por um outro lado, em outros países, a gente vai ter, por exemplo, na província de Ontário, no Canadá, mas também no Alasca, também foi observado na Islândia e na Finlândia, políticas que atingem não somente a população mais pobre, mas que atinge a população como um todo. Então, observe que a política de renda básica não é uma criação brasileira, não é sequer uma iniciativa somente de países subdesenvolvidos. São políticas que são estabelecidas visando basicamente dar a garantia mínima de renda para que a família tenha lá qualidade de vida, aquilo que genericamente nós chamamos de qualidade de vida. Os Estados Unidos, por exemplo, em relação ao Alasca, ele faz uma distribuição por habitante, dos royalties e participação especial, o equivalente aqui a isso, para todo habitante do Alasca, o que garante aí uma renda um pouco maior que $1.000 ano por pessoa que mora no Alasca. A província de Ontário,
garantiu também uma quantidade mínima de dólares, e a gente vai perceber que o mesmo acontece com experiências dentro da Europa. Portanto, ganha corpo no mundo, né, de que o projeto de renda básica é um projeto que não é um projeto comunista, socialista, mas que visa garantir a ideia de nós ampararmos, sobretudo, as populações mais pobres, garantindo um mínimo de qualidade de vida. E, surpreendentemente, no mundo como um todo, o projeto de renda básica vem ganhando adeptos tanto à direita quanto à esquerda. A direita, muito ligada ao pensamento liberal e neoliberal, advoga que o projeto de renda básica ele dá autonomia ao indivíduo, para que esse indivíduo possa, então, livremente escolher quais bens e serviços quer consumir no mercado, em termos de saúde, educação, alimentação, transporte, moradia, vestuário, etc. Por um outro lado, grupos mais à esquerda têm se manifestado claramente pelo projeto de renda básica como mecanismo, né, para a mobilidade social e para a superação da condição da pobreza extrema, da miséria e do subdesenvolvimento. Bom, nós estamos aí no momento atual no Brasil vivendo, né, o auxílio emergencial que foi elaborado, né, inicialmente pelo governo e pelo Congresso Nacional. Você se recorda que o ministro Paulo Guedes da Economia queria uma renda emergencial de R$ 200 durante 3 meses. Isso foi modificado pelo Parlamento Brasileiro, passou inicialmente para 3 parcelas de R$ 600 e depois o Parlamento estendeu isso por mais 2 meses. Então, até o momento da gravação dessa aula, serão 5 parcelas de R$ 600. E o Parlamento Brasileiro discute, então, quais seriam os mecanismos necessários para transformar, né, esse projeto da renda emergencial numa renda permanente, né, pós-pandemia de Covid, por parte do Estado brasileiro. Talvez repensando a ideia do Bolsa Família, de uma abrangência maior, né, de indivíduos, de maneira que o Brasil possa combater essa desigualdade socioeconômica. Bacana? Então vem para cá, vamos ver como é que essa iniciativa está sendo colocada no Brasil e no mundo. Vem para cá. Então, pessoal, projeto de renda básica, né? O que é a renda básica? Defendida em diferentes locais do espectro político, da direita à esquerda, a renda básica tem sido vista cada vez mais como a solução para vários problemas contemporâneos, e é como o próprio nome sugere, um valor transferido às pessoas mensal ou anualmente. No mundo como um todo, se pensa o seguinte: em atender às chamadas necessidades básicas, como gastos com moradia, alimentação, saúde e educação. No mundo se discute que ela deveria ser universal, portanto não importa se você é rico ou pobre, você receberia esse valor. No Brasil, é claro, né, que a discussão não é na universalidade. No Brasil, se discute, né, o combate à questão da pobreza e da miséria. E, portanto, obviamente, os beneficiários deveriam ser prioritariamente ou exclusivamente esses dois grupos. Ser incondicional, ou seja, não há nenhuma condição para receber esse valor, como ter emprego, por exemplo. Estar garantida por toda a vida das pessoas e, por fim, ser financiada pelo Estado. E aqui a gente já tem um embate, né, sob o ponto de vista ideológico. Eu queria fazer um parêntese, né, porque a palavra ideologia ou ideológico no Brasil ganhou contornos aí extremos, né, em ambos os lados do espectro político. Mas ideologia todos nós temos. Ideologia é o nosso conjunto de crenças. Se baseia lá na nossa ética, na nossa moral, dentro daquilo que nós consideramos como certo ou errado, correto ou incorreto, adequado ou inadequado,
baseado naquilo que nós entendemos que seja o papel das instituições ou do próprio Estado. E, portanto, todo mundo tem algum tipo de ideologia. O ponto fundamental, no entanto, é a gente discutir lá que existe uma discussão política, ideológica, entre dois grupos. Um grupo, por exemplo, vai argumentar que um projeto de renda básica ele pode levar lá uma certa leniência por parte da população em buscar emprego, em buscar qualificação, em buscar melhorar de vida, em buscar iniciativas individuais, de competitividade no mercado de trabalho, de buscar, enfim, abre aspas, o sucesso material. Isso poderia levar a uma certa indolência da população. Nós não temos, demonstrativo empírico de pesquisa que seja o que ocorre. Nos Estados Unidos, por exemplo, e em vários países do mundo, mesmo aqueles trabalhadores que recebem o seguro-desemprego, por exemplo, continuam, em sua grande maioria, à procura ativa por trabalho. E é claro que eu vou ter lá, dentro de um grupo relativamente grande de população, alguns indivíduos que vão se acomodar, que vão receber a renda do Estado e não vão procurar emprego, renda, trabalho, melhoria de qualidade de vida, etc. Mas a imensa maioria o faz. Por um outro lado, existe um grupo que entende que a garantia de uma renda básica, ela garante o mínimo da dignidade para o ser humano, e ao garantir esse mínimo de dignidade, que não significa riqueza, é dignidade, você permitiria que essas pessoas vivessem com mais qualidade de vida, com menos desigualdade socioeconômica, o que poderia prover para essas pessoas as condições para que elas estivessem no mercado de trabalho de maneira mais atuante, no momento presente ou futuro, sabendo que as suas necessidades básicas e fundamentais estão sendo supridas. Ok? Portanto, duas visões políticas e ideológicas um tanto quanto distintas. Observe aqui. Há uma grande controvérsia em torno da ideia da renda básica, se ela seria muito cara ao Estado e se levaria as pessoas ao comodismo, fazendo com que deixassem de buscar empregos ou mesmo que gastassem esse valor com drogas e álcool. Por outro lado, os defensores argumentam que essa seria uma maneira de garantir o bem-estar e os requisitos mínimos de uma vida digna para as pessoas, concedendo-lhe a oportunidade de cursar a universidade ou cursos de profissionalização, por exemplo. Quem está mais à direita defende a renda básica porque ela concede maior liberdade aos indivíduos e fortalece o mercado por fornecer aos consumidores os meios para comprar mais produtos. Já quem está mais à esquerda do espectro político argumenta que a renda básica é uma maneira de acabar com a pobreza e diminuir as desigualdades do mundo, principalmente de acesso aos direitos básicos e de introduzir camadas mais pobres à educação e a profissões mais qualificadas. Uma pesquisa feita pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, demonstra que as pessoas que recebem algum auxílio do governo, por meio de transferência de renda, não deixam de procurar emprego. A pesquisa foi feita em 6 países, com 6 programas diferentes, e eles não acharam evidência que corroborasse o argumento de que as pessoas que recebem algum auxílio governamental se acomode ou invista os seus recursos em drogas ou álcool. A pergunta, contudo, é: existem países que adotam a renda básica? A Alemanha, a província de Ontário, no Canadá, a Holanda, os Estados Unidos, dentre outras iniciativas de cunho não governamental, já implantaram a renda básica. A iniciativa governamental mais recente foi da Finlândia, transferindo 800 euros mensalmente aos finlandeses participantes. A renda básica, porém,
não é uma invenção recente. No Alasca, estado dos Estados Unidos, a renda básica já é realidade desde 1992. Foi criado o chamado Fundo Permanente do Alasca, que recebe dinheiro proveniente de mineração e óleo no estado, cuja receita é dividida entre seus 700 mil habitantes. Os valores mudam a cada ano, pela variação do preço dos royalties. Em 2016, por exemplo, uma pessoa recebia $1.022 anuais por pessoa. Então, alguns testes, de renda básica. Em Ontário, no Canadá, 4.000 beneficiários receberam de março de 2018 a março de 2019 um total de $16.000, se fossem solteiros $11.000 ou casais. Nós temos em Stockton, nos Estados Unidos, 125 pessoas numa experiência, recebendo $500 por mês. Na Alemanha, desde 2014, €1.000. Em Maricá, aqui no Brasil, 52 mil pessoas recebendo R$130 por mês. Na Finlândia, 560 euros por mês entre 2017 e 2018. Esse valor foi reajustado recentemente. E no Quênia, 26 mil pessoas recebendo 20,3 euros por mês. O auxílio financeiro amplo é uma bandeira de décadas do ex-senador Eduardo Suplicy, mas voltou à tona devido à crise social e econômica. Em geral, a ideia mais comentada é a de ampliar o Bolsa Família para transformá-lo num programa de renda mínima permanente. Em vez de abarcar 20% da população, como atualmente, ela poderia chegar a quase metade dela. Mas com isso, o custo poderia ultrapassar 200 bilhões por ano, de acordo com os cálculos preliminares de técnicos legislativos. O senador José Serra sugeriu um projeto de lei nesse caminho, com base no Bolsa Família e no projeto do ex-senador Suplicy, que propõe a Lei de Renda Básica de Cidadania. A proposta é de que a renda básica seja paga a todos os brasileiros que não tenham emprego formal e cuja renda familiar mensal não ultrapasse meio salário mínimo por pessoa, R$ 522,50 no momento atual, ou 2 salários mínimos, R$ 2.090 pelos valores de hoje. O auxílio seria custeado com a cobrança de tributo sobre a distribuição de lucros e dividendos de empresas para pessoa física. Observe lá, pessoal, que nós só temos 2 países no mundo que não cobra imposto pela transferência de lucro e dividendo. Observe que eu não estou falando aqui de taxar a empresa no que diz respeito ao seu faturamento. Diz respeito a taxar a pessoa física quando ela recebe lucros e dividendos distribuídos. Só o Brasil e a Estônia, no mundo, não cobram esse tipo de tributo. Os Estados Unidos cobra tributos de distribuição de lucro e dividendo que chegam a alíquotas de até 47%. Portanto, essa poderia, na visão do senador José Serra, ser um dos mecanismos de financiamento, já que não haveria uma taxação da população de classe média ou de classe mais pobre, e sim daqueles que são proprietários de empresas quando e se receberem lucros e dividendos. Legal? Continuando. Abre aspas. A isenção se mostrou ao longo do tempo um mecanismo de privilégio tributário em benefício de profissionais de altíssima renda por trás de pessoas jurídicas, argumenta o senador. Ele propõe que a cobrança seja progressiva, maior para os que ganham mais
e não inferior a 15%. Assim é possível assegurar um amplo programa de seguro social sem afetar o déficit primário ou o endividamento público. Sem espaço no orçamento, o governo precisaria cortar outras despesas de outras áreas ou determinar outra forma de conseguir a receita necessária para o pagamento do benefício. Os valores do auxílio Bolsa Família variam de acordo com a necessidade e o nível de vulnerabilidade de cada núcleo familiar. A média de transferência é de R$ 170. Cerca de 14 milhões de famílias em todo o país recebem essa verba e os resultados são positivos. Dados, por exemplo, mostram que o Bolsa Família foi responsável por diminuir em 28% a pobreza extrema no país, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social em 2013. Um dos fatores mais importantes para que o Brasil saísse do chamado Mapa da Fome no ano de 2014, segundo a FAO, que é a Organização para as Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Está relacionado a uma queda de 65% da mortalidade infantil por desnutrição e 74,5% dos beneficiários do Bolsa Família estão trabalhando, a maioria exercendo atividade precária, segundo o nosso último censo de 2010. E aqui, a renda básica poderia ser fundamental. Isso porque, no momento atual, entre 48% a 52% dos brasileiros estão no mercado informal. A informalidade ela é caracterizada quando eu não tenho o vínculo empregatício, quando o indivíduo não consegue pagar a sua autonomia ou como microempreendedor individual, ou ainda quando ele trabalha para uma empresa legalizada que não registra o seu trabalhador, ou com uma empresa que é informal e que, portanto, claramente não tem como legalizar o seu trabalhador. Nessas condições, eu tenho uma vulnerabilidade das relações trabalhistas, que tende a ter lá longas jornadas de trabalho, trabalho sujo, trabalho perigoso, com baixos salários, portanto, numa condição de subremuneração e de subutilização dessa mão de obra. Portanto, nós sabemos que essa renda básica ela poderia ir lá no coração da questão da desigualdade mais extrema do nosso país. O nosso problema, é claro, é como financiar uma política tão abrangente como essa. E algumas alternativas, obviamente, nós temos. Uma delas foi elencada pelo senador José Serra, e pelo ex-senador Eduardo Suplicy, que é a taxação de lucro e dividendo distribuído. O Brasil discute há muito tempo a taxação da riqueza acumulada pelos super ricos, de patrimônio extraordinário dentro do nosso país, que pode ser uma fonte de financiamento. Tem que ter uma discussão clara a respeito desse assunto no parlamento e com a sociedade. E o Brasil pode discutir lá também a questão do teto de gastos. Esse teto de gastos que foi criado lá em 2016 e que tem se mostrado completamente ineficiente no que diz respeito de tentar coadunar a questão do controle das contas públicas com políticas públicas que atenuem a condição da desigualdade socioeconômica. Existe uma série de economistas que vão discutir que talvez o investimento devesse ficar fora do teto de gastos, ou ainda que determinadas políticas públicas devam ficar fora dessa política de gastos, ou ainda que nós poderíamos utilizar alguns fundos constitucionais para poder financiar políticas públicas de distribuição de renda. Enfim, nós temos uma miríade de possibilidades e de alternativas que tem que ser feita uma discussão ampla com a sociedade brasileira e com o parlamento, a fim de que a gente chegue a algum tipo de conclusão. Bacana? Confere aqui.
Então nós temos lá, repetindo, que 74,5% dos beneficiários do Bolsa Família estão trabalhando, a maioria exercendo atividade precária, segundo o censo de 2010. Ok? Bom, pessoal, com isso, então, podemos encerrar esta aula por aqui, mas não sem antes deixar para você, como sempre, um forte abraço e o desejo de bons estudos.